Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, chegando para o Lado B do Rio 348 aqui no YouTube e também no feed de podcast. O recadinho de sempre, quem está chegando no YouTube já sabe, é necessário ver aí se está assinando o canal. Ativa a notificação, é muito importante que você ative para que chegue mais conteúdo para você do Lado B. E claro, deixa seu like, seu comentário, suas perguntas aqui para convidada, seus comentários e compartilhe bastante, que pra gente é importante tentar vencer o algoritmo. Empatar com ele, pra vencer, a gente não vai vencer. O time tá aqui completo novamente ao meu lado aqui no Saúl, Daniel Soares, Fagner Torres Lima e via internet Luara Ramos de volta. Também está com a gente no estúdio Thaís Ferreira, vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, eleita em 2020, reeleita em 2024 com uns 17 mil votos, né? Thaís, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai bater um papo aí para saber como é que foi o seu primeiro mandato e quais expectativas e perspectivas para o segundo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Imagina, obrigada demais pelo convite. Sempre é boa oportunidade da gente poder falar, né, sobre o que a gente está fazendo na política, ainda mais sendo mulher, mãe, negra, periférica. Então, os espaços eles são menores para a gente. Vencer o algoritmo é ainda mais difícil. Então, agradeço muito vocês e todos os espectadores e espectadoras. Estou bem animada aqui para o nosso encontro. A gente estava em dívida aqui, tinha muita gente falando, pô, tem que levar a Thaís, demora mais. Chegou nessa vez. Sempre chega. Fagner Torres Lima, boa noite. Fale qualquer coisa aí. Boa noite. Agradecer também a presença da Thaís aqui. Eu acho que a gente não vai nem empatar com o algoritmo, a gente vai no máximo perder de pouco. Né? O lado B do Rio o lado B do Rio é meio Mano Menezes, assim. Né? Do ponto de vista do que a gente fala, é meio difícil ganhar ou empatar com o algoritmo. A gente pode perder de pouco ali, fazendo um retranca, espetando de vez em quando. Bom, antes de passar a palavra, eu só queria deixar aqui um recado, cara. Vou mandar um abraço pro Bruno Pérez, que é um ouvinte aí que fez um comentário, acho que no programa anterior aí, no YouTube. Comentário muito engraçado, ele é ouvinte desde o programa número 22, quer dizer, o cara já passou 300 programas aí, 320 e poucos. Ele comentou um programa de 2017, não foi? Ele comentou que o primeiro que ele ouviu foi em junho de 2027. 2017, perdão. Futuro. Que ele estava no metrô e passou mal de rir ouvindo o meu comentário na época falando sobre o príncipe da família imperial brasileira que não existe mais, que infelizmente não acabou como deveria, mas acabou, de todo modo acabou. E que agora é deputado. Que agora é deputado. Na época eu falei que, né, que eu acho que o príncipe bom é o príncipe que trabalha cortando cana em Cardoso Moreira com faca de plástico debaixo de sol, né? Esse é o príncipe bom. E aí parece que ele morreu de rir do comentário e desde então ele segue a gente aí há 8 anos, né? Porque em 2017, há 8 anos. Eu vou mandar um abraço pro Bruno Pérez. Valeu pela moral, continue com a gente. A gente vai estar por aqui sempre. Por enquanto, né? O tempo que for, a gente vai ficar por aqui debatendo a sociedade, o Rio, o Brasil, de uma maneira a contrapelo, né? Como costuma falar o professor e nosso amigo Luiz Antônio Simas. Então, Bruno, um abraço para você e tamo junto. E se pergunte aí se a gente ainda acha isso. Talvez a gente só não diga. Daniel, boa noite. Boa noite, semana animada até aqui, né, por enquanto. E juntando com o pré-carnaval, muita coisa para falar hoje. Luara, bem-vinda de volta, boa noite. Boa noite, oi, Caio, Fagner, Daniel. Olá, vereadora Thaís Ferreira, nossa convidada de hoje. Prazer tê-la aqui. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente a partir de agora. Eu tava com saudade e muita coisa para comentar, então nem vou estender meu boa noite não. Vamos logo bater esse papo. Antes da gente começar a bater um papo com a Thaís, tem que passar a sacolinha, vocês sabem como funciona. A gente ainda está bastante longe da meta do nosso financiamento coletivo. A gente teve aí um prejuízo recente por conta de problemas no sistema de pagamento da Aurelo. E a gente perdeu boa parte dos nossos ouvintes por causa disso, na hora da troca ali do sistema. Então, dos nossos ouvintes não, dos nossos apoiadores, né? Então, se você pode ajudar o Lado B, considere, por favor, nos ajudar. Um recado também que é importante, você que está ajudando pela Aurelo, ou acha que ajudava pela Aurelo, porque nessa troca de sistemas, alguns financiamentos ficaram pelo caminho. Então, confere aí no teu extrato do cartão, se está ajudando mesmo. E se não tiver, você pode voltar a ajudar pelo
apoia.se/Lado B do Rio, ou mesmo pela orelo.cc/Lado B do Rio, de preferência no navegador, porque o aplicativo também estava dando uns problemas, então você vai lá no navegador, faz o login na sua conta e vê se está ok o seu apoio. São 3 planos de financiamento, né? O plano fechamento de R$10 por mês, e aí nele você concorre aos sorteios da camisa crítica e recebe toda quinta-feira a newsletter Lado B de Ler, com textos, reflexões e dicas culturais dos panelistas diretamente no seu e-mail. Essa semana a gente não teve, estou tendo aí um processo de criação de um outro programa, que em breve eu anuncio aí, mas essa semana não teve, mas semana que vem vai ter. Já o segundo plano é o plano Esquerda Caviar, a contribuição de R$20 por mês, além dos sorteios e da newsletter, você ainda faz parte do nosso conselho editorial no Telegram. A última faixa é o Bom Burguês de R$50, porque quem pode dar mais deve pagar mais. É uma medida aí de distribuição de renda do Lado B. Se puder, considere apoiar o Lado B em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. Se não puder ou não quiser fazer parte de um plano de apoio mensal, você pode ajudar a gente fazendo um Pix de quanto e quando quiser para ladobdorio@yahoo.com. Um Pixzinho aí sempre faz bem, sempre fortalece a nossa caixinha. Então você pode mandar aí ladobdorio@yahoo.com. As pessoas não sabem, mas a nossa faixa Bom Burguês, ela inspirou a medida econômica do Fernando Haddad com relação à distribuição aí da questão do imposto de renda. Foi mais ou menos inspirada na nossa contribuição, nossa faixa de contribuição que o ministro da Fazenda, né? Que o ministro da Fazenda, enfim, está tentando aí implantar essa política de uma maneira geral para o Brasil, que é mais justa. E se ele radicalizar lá, a gente radicaliza aqui também. Já mete uma faixa de R$500. É isso aí. Estou esperando a Haddad radicalizar. Não. Tá. Agradecer a todos e todas que compareceram à nossa cervejada, né? Sábado a gente teve um encontro lá para matar saudade, conversamos sobre amenidade, futebol, curiosidades, enfim. Política e, obviamente, política, né? Sempre lamentavelmente, mas conversamos. Não tem jeito. Então, agradecer. A ideia é que a gente consiga... Conversaram, inclusive, sobre coisas menos sérias, como política. Pois é. A ideia é que a gente faça esse encontro mais vezes, não seja sempre anual. De repente, a gente faz aí, sei lá, trimestral, né? Ou um encontro a cada mudança de estação, uma coisa assim, né? Fazer um encontro primaveril, encontro outonal. Eu achei que o encontro no Boteco do Pedro foi um grande acerto. Muito bom. A gente pode, inclusive, conversar com o seu Pedro lá. Eu gosto muito do Boteco do Pedro, sou suspeito para falar, né? Mas eu achei um grande acerto. A gente pode até conversar com ele, Eu fiquei morrendo de inveja. Não sei se eu acredito não, hein? Eu recebi o convite. Recebeu, mandei pra Thaís. Recebi o convite. Não sei se vou acreditar não, Eloara. Tá em dívida com a gente. Só vou acreditar quando você estiver aqui no Rio de Janeiro, pegando aqui o aeroporto Santos Dumont. Eu também só vou acreditar quando eu estiver aí. E eu passei... Inclusive porque eu tava passando perrengue, tava passando mal. Mas ainda assim foi melhor estar passando mal do que ver o Rony titular nesse time do Galo. A empresa Águia Branca precisa fechar o seu balanço aí. Isso aí esquece. O Rony você vai reclamar muito durante o ano. E aí, por fim, né, ficar ligado como eu falei, né, no feed de podcast do Lado B. Tem uma novidade aí, a gente vai voltar com um programa que você já conhece, repaginado, uma temporada nova aí em março, muito provavelmente. Uma nova temporada de um programa que você já conhece, e a gente vai soltando mais informações ao longo aí dos dias. Bem, vamos ao que interessa. Thaís, queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, porque um dos grandes temas, né, da sua militância, eu acho que o principal, né, é a defesa do direito de mães e de crianças. Queria que você contasse como é que surgiu, né, parece óbvio, mas, né, quero que você desenvolva. Claro. E como é que você, enfim, abraçou esse tema, né, tão importante e às vezes negligenciado até pela própria esquerda. Como é que foi abraçar esse tema que surgiu para você e tornou ele da sua vida política e da política a sua vida? Como é que foi isso? Bom, foi um caminho que foi bem natural mesmo. Eu venho de uma família de mulheres, onde as mulheres eram provedoras de tudo, de todo o cuidado, né? Inclusive o cuidado até dos trabalhadores que conseguiam acessar trabalho na família. E tive a oportunidade, desde pequenininha, conviver com uma avó minha, que hoje já é ancestral. Ela viveu durante 111 anos, ela nasceu no dia 19 de 9 de 1900.
Caramba. E eu nasci no dia 19 de nove de 1988. Então, quando eu nasci, ela já tinha 88 anos. Mas, por ter nascido na mesma data que ela se apegava a mim, que eu dizia que eu era malunga dela, né? Nós éramos almas irmãs, ela me explicava a questão da ancestralidade. E ela só foi a principal parteira do Morro de Mangueira, vó Lucília de Mangueira. Então, sentada ali, aquela velha, com seu vinho, com seu cachimbo, e eu, malunga dela, ouvindo tudo sobre o cuidado da nossa família, sobre a garantia da vida da nossa comunidade, né? Da comunidade como um todo, que foi crescendo ali, é do buraco quente que eu tô falando. Então, as pessoas atravessavam a casa da minha avó, né? O barraco da minha avó, depois a casa de alvenaria, para passar, para subir o morro, todo mundo pedia a benção, as crianças que nasciam recebiam a reza dela. Eu fui aprendendo esse lugar do cuidado e acho que me construí nessa identidade também de uma mulher que seria cuidadora de outras mulheres. Foi com ela que eu aprendi a amparar outras mulheres. E, de fato, né, a minha família foi uma família que gerou muitas outras mulheres que sempre foram também cuidadoras nesse lugar. Mas o interessante é que a gente não era aquele lugar de cuidado como um lugar de subalternidade, não. Era liderança da família mesmo. É baixar a cabeça, receber a reza, obedecer e saber que se a gente tivesse que conseguir algo, tinha que retornar para a nossa comunidade como se fosse realmente um lugar de uma política de troca, de sobrevivência, de sustentabilidade. E aí, quanto criança, elaborando aquilo tudo, num quintal, sendo cuidada e criada junto de outras muitas crianças, eu comecei a perceber alguns desafios, né? Os desafios eram vindos das desigualdades que já começam na infância. Eu era uma criança do pé do morro, é diferente ser uma criança do alto do morro e ser uma criança do asfalto, ser uma criança do pé do morro. Eu era uma criança do pé do morro, então a casa da minha avó era a casa, né? Eu tô falando de Vaz Lobo, tá? Tô saindo de Mangueira e indo pra Macunaíma, em Vaz Lobo. Era a casa onde o rabecão jogava os corpos e cobria com saco preto. Então, para ir pra escola, a gente tinha que pular aqueles sacos ali. Mais em cima era a criança que já estava vendo esses corpos caírem, né, tombarem. Era o pai, era o tio, era o primo, era o irmão. E aí, diante disso, eu falei, cara, alguma coisa acontece desde muito cedo na nossa vida que impede a gente de sonhar. Eu tinha uma mania de ir com a minha prima, que era 2 anos mais nova que eu tinha 6 anos. E eu levava a minha prima meia-noite pro portão e dizia pra gente ficar esperando que o avião da Disney ia buscar a gente. E aí, algumas vezes, tinha tiroteio. Nosso sonho do avião chegar, eu falava, cara, o avião não vem hoje, porque tá dando tiro, eles não vão chegar aqui. E durante muito tempo eu alimentei aquela fantasia daquela criança e fui vendo que aquilo ali fazia com que ela continuasse sonhando. Mas eu estava aprendendo isso, a contar histórias, que minha avó me falava que era importante contar histórias para a gente poder sonhar com algo diferente da nossa realidade. E tive que ir juntando esses caquinhos, né, de sabedoria ancestral, esses caquinhos de visão crítica, do que está acontecendo, por que é diferente comigo, por que para quem está lá no asfalto, o menino do asfalto tem uma bicicleta desse jeito, o menino lá em cima nunca nem viu uma bicicleta e a gente está pegando o carrinho do mercado e descendo desembestada a rua toda para brincar, porque a gente quer brincar também. E aí eu cresci e entendi que esse papel era um papel que eu queria cumprir. E aí você vai se envolvendo, né? Na escola você vai tendo representante de turma, aí você se envolve no Grêmio, aí quando você vai ver, você tá na rua, né? E não era só por 20 centavos, eu estava até grávida em 2013, estava grávida do meu 2º filho, e percebi que tinha uma potência ali ativista. Começando na cultura, porque aí você quer acessar, né, os lugares de cultura mesmo, e sabendo que a cultura transformava a vida, o hip hop também chegou muito cedo para mim. Em 1994 eu estava com 6 para 7 anos, né? Meu tio chegou com um álbum dos Racionais, Sobrevivendo ao Inferno, e aí quando eu escutei aquele aleluia, eu falei, caraca, alguma coisa aconteceu que é tudo aquilo que a gente observa, a gente vive, mas eu nem sei dizer. E aí o rap também salvou a minha mentalidade crítica nesse lugar e fui me forjando realmente, observando a partir dali. E vendo as mães, né? Essas mães que estão ali nesse lugar do negro drama, que o próprio Mano Brown também cantou, Racionais cantou, e outras pessoas vieram falando também, mães pretas, mães periféricas, suburbanas, trabalhadoras, e fui me entendendo como parte desse... É um organismo, né? Um ecossistema. E dali virou uma luta que já era política. Eu sempre falava que nunca ia fazer nada política institucional, sabe? Porque eu era bem revoltada nesse lugar do sistema, né? Porque eu observava muita coisa e falava, cara, é falta de vontade política. Crescer em Vaz Lobo me deu a oportunidade de acompanhar a trajetória do Pedro Fernandes, da Rosa Fernandes, Dionísio Lins, Vera Lins. Eles foram no quintal da minha família. A Rosa Fernandes, né? Hoje a gente tem uma relação de colega vereadora, mas desde os meus 13 anos eu tava batendo no portão do escritório da Rosa Fernandes para falar, filha, não é só o cachorro quente no dia do aniversário, não. Não é o bolo de aniversariante do mês. A capoeira tem que ser assim, o palco pra gente cantar tem que ser diferente, a incidência das milícias que já se formavam ali, né? Vou falar aqui de nomes como Vladimir Mamed, Parranha, família Passione, né, que passou pelo meu território. Então a gente ali sempre
a gente no coletivo, mas eu individualmente, sempre confrontando esse lugar e sempre querendo me descolar disso. Mas sabendo que o que eu estava fazendo era uma grande provocação política institucional mesmo, né? E aí eu chego nas câmaras, nas casas legislativas, né? Não só aqui do Rio, mas em outros municípios. Chego na própria prefeitura como uma jovem lá na primeira gestão do Eduardo Paes, que ele criou uma chamada aí de jovens inovadores e tal. E eu me inscrevo, sou chamada. A primeira vez que eu abro a boca, o atual prefeito do Rio de Janeiro fala: mas você não é militante nem ativista, você é terrorista social. Eu falei: pois é, vou botar isso no meu Facebook. E fui embora. E aí eu entendi que tinha um lugar de disputa ali, desse lugar das maternidades que me construíram, desse lugar das infâncias, né? Eu fui uma criança também que, muito novinha, fui diagnosticada com algum problema neurológico, passei por alguns testes, porque falavam que era impossível que uma pessoa como eu, filha de uma mulher como minha mãe, fosse uma criança superdotada. E aí até conseguir o laudo para isso foi uma batalha, né? Porque está falando de uma cria de Vaz Lobo, né? Meu pai mesmo falou: não, você não vai para escola nenhuma especial porque você vai ser tida como retardada, não vai dar. E era o contrário, né? Era para você receber mais estímulo, para você poder desenvolver mais o seu potencial, mas era assim que acontecia. E meus pais tinham medo, e tinham medo com razão, porque o racismo pega a gente em qualquer lugar, e me pegou várias vezes, né? Mas a educação também me salvou, não só a escola pública, que eu estudei na escola particular até a 4ª série, lá em Vaz Lobo mesmo, escola particular de bairro, né? Colégio republicano, Repolhão da época. E depois fui para o Almirante Newton Braga de Faria, em Irajá, no 1059, e tive professores que confiaram realmente no meu potencial, apesar de tudo, né? Apesar de ter passado por situações de racismo, dessa exclusão classista também, mas te confiaram. E até um professor de geografia, ele chegou e falou: Thaís, vai ser cachorro grande. Eu falava: que mané cachorro grande? Que negócio é esse? Que expectativa desse velho maluco? Ele: não, você vai ter um futuro que a gente sabe que não é brilhante, porque o nosso país não deixa, mas confia sempre no que você sabe, vai atrás do que você quer, que você pode fazer a diferença. A minha diferença era querer mudar o mundo. Meu sonho aos 13 era ganhar um prêmio Nobel da Paz, assim. Eu sempre me inspirava muito em Mandela e na Madre Teresa de Calcutá, porque eu achava figuras humanitárias incríveis, né? Depois nem tão incríveis, né? A Madre Teresa, vamos lá ver a história. Mas durante um tempo, né, enquanto criança, eu também chorava pela paz mundial. Então, tem aí na minha trajetória, acho que um acúmulo, né, de repertório que vem desde essa minha vozinha já ancestral e parteira, rezadeira do Morro de Mangueira, até referências que, como uma criança que queria saber de muitas coisas, mas que não tinha acesso, que eu fui buscar, fui me construir com referências, né? E as referências de porta de casa, né? Aquela senhora mais velha que depois que o rabecão ia embora e deixava as pessoas ensanguentadas, ia lá cuidar da ferida de todo mundo. A minha tia, que era uma mulher mãe de 3 crianças, como eu sou hoje, que não podia sair para trabalhar porque tinha que cuidar de todo mundo, mas no caminho que ela ia: vamos vender Yakult, não, vamos botar o sacolé na porta. Bora levar vocês para poder, tipo, a roupa que a gente tem, doar para as outras pessoas no morro que tem menos. Caraca, essas mulheres não estão indo na igreja, mas não vai por quê? Porque eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Ah, eu não sei sorrir. Meu cabelo tá feio, então vou aprender a ser cabeleireira também para você ir para sua igreja. A roupa tá aqui, o dente a gente vai conseguir um protético. Minha tia uma vez correu gira, conseguiu um protético para atender todo mundo por um preço muito abaixo, e um monte de gente começou a sorrir por causa dessa correria dessa mulher preta, né? Então acho que vem desse lugar. Não é tão óbvio, né? É um compilado, né? Um mosaico aí de muitas construções, mas ao mesmo tempo é bem óbvio sim, porque as trabalhadoras carregadoras de pedras continuam sendo mulheres como eu, né? Mas que não acessam esse espaço de disputa política. Então acho que essa representatividade, essa obviedade precisa ser dita, né? Então acho que é uma palavra que cabe, mas é mais ou menos por aí. Thaís, e aí, eu queria que você explicasse, falasse pra gente como que também a pergunta parece um pouco óbvia, mas ela não é tanto, né? Como que você desembarca com essa trajetória, como que você desembarca num partido socialista e você se identifica com a esquerda? Repito, parece óbvio, mas não é. A gente tem um histórico de mulheres negras aí recentes que adentraram a política, desde a da Benedita, que eu acho que aqui no Rio talvez seja a precursora, né? A primeira de todas, mas não é um trajeto fácil, porque a gente sabe que muitas vezes, até dentro da própria esquerda, tem limitações para as pessoas, né? Para as pessoas negras, para as mulheres e para os homens negros. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre como você se identificou e
colocou o seu corpo, o seu conhecimento, a sua disposição e a sua militância ao lado, obviamente, das pautas de esquerda. Porque, inclusive, a direita, ultimamente, tem até capturado muito facilmente esse discurso e também capturado algumas pessoas para poder, enfim, falar, militar, como se o nosso lado, como se, né, aquilo que a gente sabe, conhece e diz fosse uma espécie de vitimismo, não é assim, as oportunidades são iguais para todos. E aí como é que você, com essa trajetória, com essa bagagem familiar e pessoal, você desembarca num partido socialista, né, autodeclarado socialista, para poder fazer as políticas de esquerda que a gente sabe que são necessárias para pessoas como nós, né? Eu também, como você, sou seu vizinho ali, fui criado ali na Zona Norte, ali no Engenho da Rainha, em Auma, naquela região toda ali, conheço toda a área que você falou e conheço bem, sei como é. E aí como é que foi essa identificação? Vem de uma decepção que não foi minha, né? O meu padrinho, o homem que me ensinou a ler aos 3 anos de idade, ele é militante do Partido dos Trabalhadores, construiu o Partido dos Trabalhadores, construiu o Movimento Negro Unificado e sofreu uma série de decepções. Então, ele sempre falava, cara, faz tudo, liberta a sua mente, não vote, lute, porque eu tentei e nunca dá certo. A gente sofre demais nesse sistema que é excludente, que é racista, enfim, eu tenho todo um potencial, mas sempre sou usado como carregador de piano, né? E aí depois vem aquela máxima de Sueli Carneiro que entre direita e esquerda a gente continua sendo preto e a gente tem que olhar para isso como uma forma de refletir e aprender. E aí eu, nesse lugar, durante muito tempo, mesmo tendo essa educação, né, esse acesso à educação, fui totalmente contrária à questão dos partidos políticos e a organização como eles se dão aqui no Brasil, que tem essa origem entre todas as siglas, que é uma origem de não ter sido feita para pessoas como nós nem disputarem, nem chegar perto, né? Esse lugar do furar uma bolha, como aconteceu com Benedita há muitos anos atrás, nessa política tão longeva e mulher negra que nós temos, ele é um lugar de exceção e é uma exceção muito penosa, né? Ela apagou muito, teve muito isolamento, teve muito sofrimento político ali e eu não via os partidos políticos como uma oportunidade. Eu me via realmente como uma ativista que, se preciso fosse, eu faria de tudo para lutar pelo meu povo, pela autonomia e emancipação do povo preto. Essa era a minha parada. Mas quando foi lá em 2013 e teve aquela movimentação toda nas ruas, eu já tinha perdido meu primeiro filho, né? E quando meu filho morreu foi por negligência médica e racismo obstétrico, mesmo violência obstétrica. E eu comecei a refletir que se eu não me movimentasse também por dentro desse sistema, estava se falando muito de hackear as estruturas por dentro, se eu não me movimentasse por dentro desse sistema, eu poderia ver essa história se repetindo. Se repetiu com várias mulheres da minha família, minha avó se tornou parteira para salvar a vida, né? E ali eu estava, mesmo com esse entendimento, sendo mais um corpo preto número, né? Que seria morto, assim como meu filho foi. E aí eu fiquei buscando, né? E aí vai para inovação, empreendedorismo, negócio social, aquela coisa toda. Ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil com um projeto que eu criei, chamado Mãe e Mais. Tem um documentário sobre esse meu projeto. E quando eu estava fora daqui, um gringo perguntou para mim, mas esse que você está descrevendo como projeto parece mais uma política pública. Isso não tem no Brasil? Porque é o Brasil do SUS, né? A gente é super referência fora mesmo, né? Aí eu falei, deveria. A gente tem documentado, né, vide a nossa Constituição, vide o ECA e outras políticas importantes que a gente tem, mas por falta de vontade política isso não é aplicado. Aí ele perguntou pra mim, mas e você? Você tem vontade política? Aí eu falei, pô, esse gringo tá perguntando se eu tenho disposição, ele tá tendo a cara de perguntar pra mim se eu tenho disposição pra essa parada. Falei, claro que eu tenho. Quando eu voltei, eu falei, pô, cara, eu vou ter que dar um jeito nessa parada e vou disputar esse lugar. E aí, nesse lugar de disputar, eu tive a oportunidade de conhecer uma movimentação que estava sendo feita pela Marielle, que eu já conhecia de outra, Marielle Franco mesmo, né, já conhecia de outras construções, que era uma chamada de mulheres na política. Era uma chamada do próprio PSOL já de mulheres na política. Eu tinha acompanhado a trajetória da Marielle enquanto candidata, conhecendo a figura e tudo mais, me mobilizado, né, não para o voto naquela altura, mas mobilizado para falar, gente, vota nessa mulher aqui porque ela parece com a gente, aquela coisa da identificação da democracia representativa. E aí eu tive a oportunidade de me aproximar e observei. Falei, bom, é um lugar que eu não estou
ainda não vejo um conforto para eu estar, mas eu preciso minimamente entender como isso funciona para poder incidir em política, já que tem essa possibilidade de fazê-lo. E aí, acompanhando e ela me provocando, e aí, vamos partido e tal, não sei o quê, ela tinha realmente um jeito muito acolhedor e muito estimulante, assim, de trazer as pessoas para perto. E teve uma tal de chamada de uma outra coisa que é polêmica na minha história, que é o tal do Renova BR. Sim. E aí o tal do Renova BR falou, o cidadão comum no Congresso Nacional. Aí eu falei, caraca, vou lá, vou chegar a ver quem é o cidadão comum, né? Que se esse cara falam, pô, cidadão comum sou eu, sou mãe, sou mulher, sou preta, sou suburbana, mais comum que eu não tem. E aí eu falei com a Marielle, ela falou assim, cara, você não tá em partido nenhum, vai lá ver qual é mesmo. Sim, então não tem coisa. Fui e chega um determinado momento lá que você chega e quando você pergunta quem é pobre, só 2 pessoas levantam a mão. Então a galera de 150... Renova. De 150 são 145 pessoas brancas e tal. E aí chega um momento que eles perguntam, e aí, partido político, qual o seu viés e tal, não sei o quê. E eu com essa confusão na cabeça, né, sobre qual política... o caminho político. Será que eu vou ser candidata? Acho que não. E um monte de gente me incentivando, de fato, a me candidatar àquela altura já de 2017 para 2018. E aí, na hora de escolher um partido, por já ter essa aderência, né, às questões de figuras representativas que estavam lá, que eram mulheres como eu, que me conheciam, por esse lugar eu escolhi, de fato, ir para o PSOL e li o programa, o estatuto. Eu falei, cara, quem minimamente está contemplando a necessidade política, não só do momento, mas histórica, nesse lugar de disputa eleitoral no Brasil, esse partido, é o Partido do Socialismo e Liberdade. Então eu tinha plena convicção de, se eu quisesse fazer uma disputa política a partir do que eu olhava como necessário para os avanços que a gente precisa ter, teria que ser naquela legenda, e eu fiz essa escolha consciente disso. E aí eu decido, de fato, me filiar, só que também decido me candidatar por esse aconselhamento mesmo da própria Marielle Franco, que me convidou para o partido, mas quando isso acontece, está bem no meio do momento que Marielle é executada. Então teve esse lugar traumático também. E uma coisa que me mobilizou, de fato, foi ter sido esse chamado, né, dessa pessoa que ali naquele lugar eu não imaginava que fosse sofrer o que sofreu, mas eu tenho levado isso como uma forma também de honrar a memória dela, porque a gente estava na minha casa, onde eu cedi para ter uma conversa lá, que era do Frente Favela Brasil, com o Tarcísio, com a Marielle, com o Freixo, com o Chico Alencar na época, e eu fiz a fala ali de anfitriã, estava recebendo as pessoas, e ela chegou e falou, tu nunca pensou mesmo em ser candidata? Eu falei, tudo que eu não quero na minha vida é ser candidata. Você aí ela negava mesmo a política. Sim, como... aí ela levantou a sobrancelha e falou, aham. Aí eu falei, não, para com isso. Sua primeira candidatura foi já em 18, né? Foi em 18 para deputado estadual. Te convenceu assim muito rápido. Nem. Ô, Thaís, eu posso só complementar a pergunta, então, para você finalizar essa resposta. E aí, como que você vê hoje, né? Estamos em 2025, você já está na segunda legislatura. Como que você vê pessoas, se não exatamente como nós, mas com alguma origem parecida com a nossa, sendo capturada, a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Está falando do Rio de Janeiro, você é vereadora e tal, sendo capturada pelo discurso do prefeito atual. A gente não precisa citar nomes aqui, enfim, obviamente, para não criar desconforto para você na casa, mas a gente sabe. Como que você vê esse movimento do paesismo capturando corpos como os nossos para poder legislar, obviamente, em benefício do paesismo, né? Você acha que isso é uma virtude do prefeito em questão ou isso é uma debilidade do nosso campo? Eu acho, na verdade, que é a exploração de uma grande oportunidade, né? Eu acho que a representatividade acabou sendo, infelizmente, um projeto muito falido, né? Porque qualquer pessoa pode ser representativa, né? A gente está aí diante de uma disputa. Fernando Holliday, representativo? Vamos falar esse nome, a gente fala, né? Então, e aí, o que acontece com essas figuras que têm muito poder? A gente está falando, né, do atual prefeito. Eles investem nos seus tokens, né? Eles precisam atrair. Qual o discurso que está veiculando? Qual é a cara que vende mais? O que eu preciso para mostrar para as pessoas que aqui elas têm a solução para o que elas querem resolver. Então, eu tenho que, sim, maquiar algumas pessoas. Eu vou usar essa cor da pele, eu vou usar esse tipo de cabelo, eu vou usar essas cores, essa forma de comunicação. Eles se apropriam, assimilam, roubam e exterminam como sempre. É uma outra forma de operar esse extermínio político, né? Porque eu acho que o que interessa para essa galera, infelizmente, é essa subcidadania.
porque eu vou deixar o discurso muito líquido, bem palatável, e aí as pessoas vão entrando nisso com muita facilidade, porque tem uma máquina de publicidade. É só a gente olhar para o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, em questão, até vamos pegar um mercado assim, né, de vender produtos para cabelos crespos e cacheados, de ter mais protagonistas negros e negras nas novelas, né? Isso é, de fato, uma resposta para uma crise que a gente teve de representatividade. Só que quem sabe lucrar e quem tem para vender, quem tem para pagar, vai poder falar, esse produto também tem na minha prateleira. E eu tenho ele melhor envelopado, sabe por quê? Porque eu te entrego isso aqui. E com... Isso a gente pode falar também, né? Com 163 milhões de reais de publicidade e propaganda dentro da prefeitura, ele consegue transformar qualquer boneco na Barbie que ele precisa, no Ken que ele precisa. Então, vocês entendem como isso é colocado, né? E aí, é realmente o processo de assimilação. A gente vê... Eu tô nesse lugar, né, nessa segunda legislatura, e durante muito tempo você não via alguns temas serem tocados por essa cara da nova política que eu acabei representando também durante um período, né? E aí, a gente vê que não, o discurso entra, ele dá certo, mas ele não é financiado, porque a gente na esquerda não tem essa operação que, infelizmente, existe da máquina pública para a direita, extrema-direita. Que é a situação? Vamos colocar assim. Então, com esse investimento todo, filho, é só atropelar. Eu pego aqui, eu vou vender mais que você, eu vou investir mais que você. São soluções nossas. É uma instrumentalização da política progressista também, né? Que é a galera neoliberal que vai fazendo. Para depois operar, e a gente tem que falar de outra coisa, que na verdade é um capitalismo bem iliberal, né? Que eles operam ali por baixo dos panos. Mas em cima, aqui na superfície, para tipo assim, caraca, poxa, que legal, né? Bacana, também tem fulano. E tem fulana também, mas é só fantoche. Fazendo cadeira, para quem tem que fazer cadeira. E aí, quando sai da cadeira... Na suplência, né, no reboque, quem tá? O ultraconservadorismo, que vai me travar quando eu falar a palavra gênero, falar a palavra raça num projeto de lei importante para tirar quem é vulnerável da falta de dignidade. Então, acho que é nesses termos, sabe? Acho que é uma apropriação, assimilação, roubo, sequestro, continua dando muito certo. É um plano que... Enfim, tem séculos, né, de efetividade. Se a gente for olhar aí para o Brasil escravagista, como a nossa imagem foi usada, é praticamente a redenção de Kant da atualidade. Você pega ali, aí, pô, essa é escura demais, falava muito assim, mas se eu juntar com isso aqui, vai branqueando até chegar ali. Não, essa aqui, não sei o que. Aí eles vão transformando em produto. Costumo dizer que corre o risco da primeira mulher negra ser presidente ser de direita. O Brasil pode acontecer. Luara. E quem vai confrontar a representatividade? Pois é. Lu? Virou uma armadilha, né? Mais uma grande resposta aí, Thaís. Eu queria retomar o tema da maternidade ou das maternidades, né? Porque você começa com a sua trajetória, você fala de ancestralidade, mas a gente também tem nesse debate, né, da ancestralidade que foi negada ao povo negro, negada até hoje, né? A gente também tem uma negação da descendência, do direito à descendência, né? Você falou da violência que você e seu filho sofreram, violência obstétrica, que ainda é um tema pouco debatido, né? E eu acho que quando você traz... É muito interessante seu posicionamento, né? Sempre trazendo junto o subúrbio do Rio de Janeiro, né? É fundamental para a compreensão não só das desigualdades, né, para confrontar também aquele subúrbio caricato que virou, né, na tela da TV a cabo, desses programas supostamente de humor aí, mas traz também uma riqueza, né? Essa potência criativa e comunitária dos morros, do subúrbio, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, já está no seu segundo mandato, né? Que você já... O que você acha que já avançou? O que você trouxe já de avanço para essas discussões ali dentro da Câmara? Nessa importância, né? Porque como é que é essa diferença dessa maternidade que você traz, do seu olhar, da sua vivência, do seu território, como é que isso te ajudou a delinear políticas públicas, a delinear os debates que você tem proposto ali, tentado propor? A gente sabe que é difícil, né? Porque isso também é um tema que não estava mesmo... se você for pegar, como a gente disse aqui, para uma esquerda que sempre foi feita também por muitos, né, homens brancos, pela intelectualidade, até pelo feminismo branco também, né, que às vezes vai discutir o aborto, mas não discute a maternidade, o que envolve aquilo ali. Então, acho que é uma coisa até meio... eu diria que não é exatamente nova, porque as feministas negras sempre estiveram, sempre propuseram esse debate, né, Thaís? Mas que é novo para a gente ver legisladoras como você nesses espaços, né? Agora tomando esses espaços, ocupando esses espaços. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, o que você já tem feito
né, um pouco do seu trabalho, o que já tem movido as peças ali, porque a gente sabe que movimenta, né? Mesmo que às vezes não avance na institucionalidade, né, na coisa do regimento interno, avança nas discussões, nas pessoas se encontrando. Então, trazer um pouquinho disso pra gente também aquecer um pouco o coração aqui. Ah, sim, importante demais. Acho que tem essa questão, né? Justiça reprodutiva sempre foi uma grande pauta, né? Das mulheres negras, feministas negras, enfim, feministas também. A gente está batalhando por esse grande tema, né? E fazendo advocacy por ele, que a gente sempre teve fazendo nas instituições. Mas como a gente tem uma subrepresentatividade de mulheres na política, acaba que esses assuntos, eles ficam assuntos da margem, né? Bem periféricos mesmo. Eles não vão para o núcleo da grande política, né? Acho que uma coisa que a gente sofre muito é isso. Quando eu falo de maternidade e infância, eles pensam que é uma política menor. É sempre colocado no lugar de uma política, criancinha, mãe, não sei o que, tá bom, né? Vai lá. Mas não é bem assim, né? O principal indicador de bem-estar social é a questão da mortalidade materna. Morrendo uma mãe, morre muito mais do que uma pessoa séria. Uma comunidade, às vezes. Então, eu sempre batalhei muito por isso, por essa priorização. A gente tem uma série de avanços porque acabou virando uma grande inovação, né? Tratar desse tema no legislativo, né? A gente tem, sim, regimentos, portarias, falando do SUS, onde a gente encontra muito trabalho técnico sobre isso, mas a gente não tinha uma defesa na lei, né? Não à toa a violência obstétrica ainda não está tipificada, né? Então é complicado a gente trabalhar, realmente é muita resistência. Às vezes os vereadores, tem vereadores que são médicos, que eu instalei uma comissão, né, para combater a violência obstétrica e o racismo obstétrico. Ele falou, olha, eu não vou assinar porque racismo obstétrico não existe, você está inventando, você deve estar confusa. Eu gestei 4 vezes, eu vivi. Nas 4 gestações, seja o racismo que tirou a vida do meu filho, ou seja o recreativo de um médico que achou que podia me elogiar e falou, nossa, você vai continuar na aula das passistas, não vai pra aula das baianas, né? Porque você não engordou muito. Eu vivo. Nossa. E o cara falou pra mim que não ia assinar, ou seja, eu não ia poder propor uma comissão, porque ele falava, não, Thaís tá confusa. Aí eu tive que ir lá falar pra ele, eu falei, olha só, isso mata. Ah, mas quem morreu? Tá aqui, ó, certidão de óbito, meu filho, tá? 2012. Olha quanto tempo que isso aconteceu. Mas é esse tipo de disputa. E nessa disputa, quando a gente vence, todo mundo ganha, né? Eu acho que a gente teve uma grande inovação, que foi criar um manual que deveria ser uma ferramenta de política pública. Ele não é, porque a prefeitura ainda não investiu nisso, mas nós fizemos a lei de um pequeno manual de combate ao racismo obstétrico. Ele já foi traduzido para outros países. A Reúna, que é uma rede imensa, usa esse material como material de referência. A gente distribuiu para maternidades. São 13 maternidades na cidade do Rio de Janeiro. Fomos em todas. Clínicas da família. Agora, mais recentemente, no canal 1746, né, uma lei nossa também, as mulheres podem denunciar a violência e o racismo obstétrico. Ainda não está completo, porque quando a mulher vai no 1746, vai lá a violência, mulheres, aquele caminho todo, quando fala de racismo obstétrico, ele fala, onde você sofreu, em que local? Praça, parque? Que era maternidade ali. Então, aplicar a efetividade da lei também precisa ser modificada, mas são avanços muito significativos, porque quando hoje a gente chega em alguns lugares, nas maternidades, já se discute, já se usa o termo racismo obstétrico como algo que está institucionalizado por uma legislação, isso acaba protegendo uma série de mulheres, né? E uma série de pessoas que gestam também, das crianças e das suas famílias. E num lugar que é bem... pelo menos para mim é muito caro, eu sempre parafraseio e assumo isso como uma filosofia, né? A gente teve Maria Carolina de Jesus falando que o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome. E eu acho que ele tem que ser legislado por alguém que também sofreu os problemas pelos quais quer legislar. Porque senão fica muito distante, muito descolado da realidade. Os homens sempre legislaram sobre os corpos das mulheres. É uma disputa que a gente vive, mas ninguém nunca viveu na pele de uma mulher para saber o que a gente está passando naquele momento tão vulnerável, como um estupro, por exemplo, no momento de um abortamento, por exemplo. Então, acho que são disputas que a gente precisa fazer, que não estão só no imaginário, elas são concretas, elas são muito reais. Existe, né, legislação, infelizmente, que nos criminaliza por uma série de práticas, quando deveria nos estar protegendo também. Então, esses avanços, a gente teve, para vocês terem noção, foram 100 anos de Câmara, né, no ano passado, não, foi 2023, o centenário da Câmara. A gente, até aquela data, fomos 6 vereadoras mulheres negras em toda a história.
até aquela data, e a gente tinha quadruplicado a produção legislativa sobre o tema das maternidades e das infâncias. Quadruplicar é perceber que a Câmara não estava olhando para esse assunto como deve olhar, já que a população do Rio de Janeiro é majoritariamente feminina, e essas mulheres majoritariamente chefiam famílias, se não geram, elas não gestam e geram, né? As crianças, elas cuidam, então é negligenciar a maior parte da população, né? E também a população que acaba definindo a eleição. É muito complexo, porque os grandes temas, eles chegam nas famílias, chegam nas crianças, as pessoas eleitoras, majoritariamente, também acabam sendo as mulheres e acabam definindo as eleições por temas que não vão alcançar essas mulheres também. Então, eu defendo muito essa pauta da maternidade por conta de ser uma pauta que diz respeito à sustentabilidade humana. Isso é algo que é inegociável e que precisa ser mais visibilizado, sabe? É dar contraste mesmo, e é o que eu tenho feito lá, e as conquistas, elas falam sobre isso, né? Foram mais de 100 leis aprovadas na última legislatura. A boa parte delas, né, a gente trata desse tema e tem avanços como esse que eu falei, né? De ter o 1746 falando de racismo obstétrico, de ter formação continuada para os profissionais, de ter a questão da saúde mental das mulheres mães considerada, de ter a saúde mental das crianças também considerada. A gente tem projeto de licença parental, né? Porque a gente precisa envolver toda a família no cuidado. A gente fez um projeto também que, infelizmente, não foi investido pela prefeitura, mas foi transformado em outro programa por uma secretaria. Atender uma população não pode, né? Fazer 65 e ganhar, enfim, votos para isso é possível. Mas a gente fez um projeto que tratava da questão da orfandade que veio por conta da Covid-19, né? Não pode sair dizendo que as crianças são órfãos da Covid. As crianças também não são órfãos do feminicídio. As crianças são órfãos das suas mães, dos seus cuidadores responsáveis. Porque rotular e estigmatizar pessoas por conta dos seus traumas é extremamente violento. Mas a prefeitura tem um programa que protege crianças órfãs do feminicídio, apesar disso não ser o adequado. Thaís, a gente falou aqui da representatividade na política vazia, né, quando instrumentalizada, né, pela direita, e você acabou de citar alguns projetos seus, né, que você conseguiu aprovar, né, a lei, mas que não entraram, não viraram realidade por falta de investimento da prefeitura. Tem uma coisa que às vezes é só falta de vontade. Foi aprovada uma lei minha para colocar um cartaz nas maternidades que racismo obstétrico existe, que é um crime, blá, 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 blá. Mas a prefeitura vetou o cartaz. Se você veta o cartaz na lei, que é para fazer o cartaz. O cartaz complicado. Aí o que a gente fez? A gente imprime o cartaz no gabinete e entrega lá. Cola aí, no mural. Atos de resistência, né? Como é que, dito isso, né? Como é que a gente faz a disputa no território, né? Você falou que você vem do Grande Madureira / Grande Irajá, né? Das Lobo, a rota do 918 ali. Como é que você faz a disputa no território com essa população, sendo uma vereadora de oposição, né? Uma das poucas vereadoras de oposição na Câmara, junto com a extrema-direita, que também aí é outra conversa, mas como é que a gente faz essa disputa sem ter essa materialidade da caneta na mão que pode transformar, né, as nossas ideias e discursos em políticas públicas que impactam diretamente na vida das pessoas e a gente tem que ficar eternamente falando, olha, eu tenho esse projeto aqui, ele é muito legal, mas eu não vou conseguir implementar porque eu não tenho a prefeitura, né? Como é que você tem feito essa disputa, considerando que você já está aí no seu 5º ano de mandato de vereadora? Eu sofro, né, com copia e cola. Então, eu faço um projeto de lei, aí vem uma secretaria da prefeitura, copia e faz um programa. E aí não me convida para participar, não dá crédito nem nada disso, mas é muito ruim, né? A gente saber que a gente está propondo algo que é efetivo, que se fosse de fato aplicado na escala da política pública, poderia transformar, salvar vidas. Esses slogans, essas palavras que são tão usadas hoje, né? Poderiam fazer o Rio continuar avançando, enfim. Mas a disputa do território, ela é completamente desleal, né? Ela é bastante covarde mesmo, porque a gente de fato, atropelado pelo abuso de poder. Não tem como. Eu sei que eu sou legisladora. A minha caneta não é do executivo. Eu não vou fazer com que a política seja de fato aplicada. Eu fiscalizo a aplicação dela, denuncio a não aplicação, consigo, se não tem uma ação, um programa para destinar no orçamento, eu consigo mexer ali, criar essa ação, esse programa, fiscalizar e falar, o dinheiro não está indo para onde deveria estar indo e tudo mais, mas a gente realmente é totalmente engessado nesse lugar, porque tem uma coisa que a pessoa fala, mas isso é coisa de oposição e situação. Não, gente, eu acho que isso é desonestidade intelectual do agente executivo mesmo. Porque se a gente tem uma lei aprovada ou que seja promulgada, ela deve ser cumprida. Eu não posso só cumprir
sobre a lei de quem faz parte do meu grupo político e ficar vetando leis de quem não faz parte do meu grupo político. Até porque se você passou essa lei, ela já passou pelo crivo da oposição da situação. Exatamente. Eu tenho alguns relatos aí, também não faço exposição, de pessoas que falam, nossa, a gente adora quando vem projeto de lei seu aqui, porque são projetos bons, a gente analisa, dá parecer favorável. Eu falo, pô, mas como é que o pessoal dá parecer favorável para as coisas que a gente faz e chega lá no limite e o cara veta tudo, que não é atribuição. Inclusive, a gente teve uma vitória recente, derrotamos a prefeitura no STF com uma jurisprudência que é muito importante, não só para as políticas para criança e adolescente. Eu fiz uma lei, gente, muito simples, é para voltar a instalar os fraudários, né? Eu fiz uma lei de espaço de cuidado infantil nas praças, que é mais difícil, que é uma estrutura de cuidado mesmo, né? Então é mais difícil, mas não deixamos de protocolar uma lei para garantir que tivesse os fraudários, né? Só para você poder ali fazer uma troca de fralda do seu filho, enfim, usar como apoio. Simples, né? Super simples. Então, em praças que forem reformadas ou praças novas, instalar. Aí, minha lei foi vetada, o prefeito falou que não era atribuição do vereador, eu falei, beleza, vamos embora, derrubamos esse veto. A lei foi promulgada, mas não estava sendo cumprida. Aí, o que você faz? Leis promulgadas, a procuradoria da casa fica ali, né? Tipo, quer judicializar? Vamos botar isso aí para cumprir. Conseguimos, né? A procuradoria da casa derrubou, né? Com parecer excelente do STF, e a gente tem hoje que fazer cumprir essa lei. Só que o que acontece? É uma vitória imensa, é um trabalho muito grande, porque você tem que considerar muita coisa, mas o máximo que se considera é que a prefeitura tem que atender o princípio, né, de priorização da criança ou do adolescente em qualquer que seja o âmbito da nossa sociedade, incluindo no orçamento. Então, jurisprudência muito importante, porém isso não dá visibilidade, o algoritmo não faz isso entregar para ninguém. E se colocarem um fraudário, com certeza não sou eu que vou ter o crédito. Eu sei que precisa de praça, eu sei que precisa de praça em Guaratiba, em Cosmos, então eu faço indicação para ter praça nesses lugares, mas quem vai inaugurar a praça? Não é a Thaís Ferreira de oposição, entendeu? Então, é muito difícil essa disputa porque ela é uma disputa operada pelo abuso de poder. Você tem a última, né, Fábio? Tenho. Eu sei que também, Thaís, eu sei que você também tem uma atuação muito interessante no ramo da cultura, no campo da cultura, né? Recentemente, talvez há uns 3 meses atrás, eu não me lembro muito bem, mas talvez, acho que foi isso. Estive junto contigo, você não vai lembrar, obviamente, enfim, porque, né, sua vida deve ser uma correria louca, mas eu estive junto contigo na Escola Municipal Vicente Licínio, lá no Largo São Francisco da Prainha, que você estava... foi inaugurado um mosaico lá em homenagem ao mestre Manuel Dionísio, e você tinha feito uma moção, se não me engano, a ele, e aí ali eu descobri que você também tem uma atuação muito importante no campo da cultura, principalmente a cultura popular carioca, né, do subúrbio e tal. Eu queria que você falasse sobre essa sua atuação também, para além das suas políticas voltadas à maternidade. Bacana. Mestre Manuel Dionísio, cidadão honorário, né? A gente fez o título de cidadão honorário a ele, tem uma trajetória incrível na cultura que precisa ser mais visibilizada, investida, muito legado, né, com a escola de mestre Sala e Porta-Bandeira Manuel Dionísio. Então é sempre importante, uma escola que já está aí há bastante tempo, que formou a galera que leva carnaval, né, gente? Porque a nota de mestre Sala e Porta-Bandeira, a gente sabe que define o carnaval, define o campeonato, e essa figura é uma figura incrível que a gente teve que fazer esse apoio para poder que ele voltasse a ser enxergado de forma institucional, né? O nosso trabalho na cultura, a gente traz também uma outra máxima, né, que é da antropóloga Maria Imbani, que a cultura é nosso sistema imunológico, né? Eu acho que o que me mantém, de fato, com muita vitalidade para agenciar o que eu agencio, como política e tudo mais, foi ter o entendimento da minha cultura. Assim, conhecimento da minha ancestralidade, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu escuto, o que eu consumo, o que é beleza, né? Por que a gente tem que romper padrões e tudo mais. Então, a gente usa essa cultura como um grande braço de combate restrito ao racismo. A gente faz muita memória, preservação, visibilidade e reconhecimento. A gente tem uma vitória da nossa cultura que a gente nem imaginava que fosse ter, mas que é importantíssima e também está dando muito retorno para a prefeitura. É que naquele projeto Reviver Centro, vocês lembram do Reviver Centro? A gente criou uma emenda que fez a criação do Distrito da Memória e Vivência Africana.
Ou seja, sabe essa grana toda BNDES, Cátedra Conceição Evaristo, tá tudo nesse mote da criação do Distrito da Memória Africana ali na Pequena África. E assim, é muita grana, né? Grana até do capital privado, não só dinheiro público que está sendo investido ali por conta dessa possibilidade de salvaguardar aquele território que é tão importante para nossa cultura. Então, realmente, a gente faz uma trajetória aí de fundamentar, né, o nosso combate ao racismo na cultura, porque a gente vai falar da gente ganhando e ninguém ganha de nós na cultura, porque é isso. A gente bebe, come, samba, canta a cultura negra e, infelizmente, não tem a mesma valorização. Então, a gente tem um grande trabalho junto das transistas, né? A questão de a estética, para a gente é uma disputa também, do território, como eu falei. A gente tem um trabalho também com as organizações, porque a gente sabe que as organizações são muito vulneráveis, então a gente faz uma série de titulações de organizações importantes para serem vistas como de utilidade pública, né? O fortalecimento dessas organizações, né, é muito importante também. Então, acho que a gente também conseguiu protocolar um projeto que é um projeto ousado demais, acho que eu não vou conseguir votar e nem aprovar, mas é o projeto que a gente denominou Hilton Cobra, que é um grande artista, né? Muito famoso pela peça do Lima Barreto, mas... Maravilhosa peça, por sinal. Maravilhosa demais. Espetacular. E a gente fez o projeto de oportunidade cultural, que é um projeto que estica a corda no máximo para as cotas realmente em questão de racialização na cultura da cidade do Rio de Janeiro. O Plano Municipal de Cultura não chega nunca, então a gente falou, bora radicalizar, bora dizer que a gente quer 50% de tudo que existe na cultura, inclusive do carnaval, inclusive dos jurados do carnaval também. É um projeto bem ambicioso, mas é um projeto de disputa, a gente tem que fazer essa disputa pela nossa cultura, que eu acho que merece. Então, obrigada até por abrir esse espaço para falar de cultura. A gente fala muito de subúrbio também, né? Vai remontando a trajetória de criação do subúrbio, sustentação do culto subúrbio, que é muito cultural. Frente Parlamentar de Defesa da População Suburbana é nossa também. A gente dialoga muito com o Rafael Matoso, a galera dos diálogos suburbanos, para fazer essa busca também histórica. Então, a gente tem um grande lastro aí na pauta da cultura. Muito bom. Nada é muito difícil para quem com 6 anos queria ser Nobel da Paz, né? Então, aquela criança... Não, eu falo pra todo mundo que eu trabalho pela Thaís de 6 anos. Porque isso. A Thaís de 6 anos, ela... Enfim, eu fui uma criança que foi abusada sexualmente. Eu falei, cara... Sabe, Becar fala hoje de vingar a infância, né? Então, eu tô também nessa vingança. Que é positivo, né? A gente usa essa palavra, claro. Mas eu acho que é transformar isso, ressignificar. Então, eu trabalho pela Thaisinha, que aos 6 teve que se silenciar. E hoje não me calo. Tem uma trend aí rolando nas redes sociais, né? Que é a carta eu do passado e tal. Então, tá aí. A Thaís Ferreira, vereadora, é uma grande carta, Thaís Ferreira, de 6 anos. Thaís, muito obrigado. A gente tá falando de cultura. Vou te botar aqui para encerrar o nosso quadro, nossa entrevista. Foi ótimo bater esse papo. Realmente, a gente estava em dívida, o pessoal já estava reclamando. Chama a Thaís, chama a Thaís. Tá aí explicado também porque é excelente entrevista. E para você encerrar, você tá falando de cultura, indica uma música, o que você tá ouvindo? Indica pro pessoal aí. Então, Vou indicar o álbum DLRE, do rapper BK. Acho que eu tenho acompanhado a trajetória dele, né? E acho que ele conversa muito bem em todos os álbuns dele. Acho que uma galera fala que é o melhor da geração atual, não é o da minha geração, mas máximo respeito pelo trabalho que ele tem feito. E recentemente também o álbum da Lineker, Caju, acabou de completar 6 meses. Merece ser ouvido e reouvido muitas vezes, porque eu acho que, né, trazer um artista homem negro e trazer também uma mulher trans, artista negra, para esse debate, né, sobre as nossas vulnerabilidades políticas. Eles falam muito de política, né? É extremamente político estar viva e amar como Caju, que é esse personagem inventado pela Lineker, e é extremamente político também entender a cidade do Rio de Janeiro pelo esse lugar aí que o BK, que é daqui de pertinho, né? Ele traz também essa discussão e tá virando cada vez mais a Bebe Bikila, né? Então, essa reconexão com a ancestralidade. Então, eu tenho acompanhado bastante e indico esses 2 álbuns. Não posso também deixar de falar, gente, de Kendrick Lamar, GNX. Ouçam também. Eu tava essa semana no plenário com a camisa do Kendrick e eu sempre vou, né, do plenário quinta-feira. Essa semana eu fui quarta, atípico, com camisetas, assim, mais da cultura pop. Eu acho que a gente tem que comunicar também, mas acho que é muito interessante o Kendrick fala de quebrar maldições geracionais, né? É muito difícil para homens negros, mulheres negras, mas eu acho que a minha participação na política também é sobre quebrar maldições geracionais, né? Desse lugar de impossibilidade, desse lugar de infertilidade que é colocado pra gente, de subalternidade. Então, acho que faço essas 3 indicações. Não fiz uma só. Ótimo, playlist aí. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Espero que em breve a gente possa conversar de novo. Deixa suas redes aí também pro pessoal, de repente, a gente tem muito ouvinte de fora, né? Legal.
não conhece, de repente, para seguir tuas redes? É mais fácil chegar lá no Instagram. No Instagram eu sou @sou, é S-O-U mesmo, de sou, _ Thaís Ferreira, e o meu Thaís tem H. E aí, a partir de lá, dá para chegar no Twitter, dá para chegar no TikTok e outras redes. E em breve no nosso novo site. Obrigado. Agora a gente vai pro caô da semana. Corta. Nossa senhora. Prazerzão, tá? Valeu mesmo. Tchau, Thaís. Tchau, Guilherme. Tchau, Thaís. Um prazer. Vai lá amanhã, tá, Guilherme? Valeu, querido. Vai lá Amanhã amanhã, tá, lá. Também, vocês- Ela é muito boa. Muito Não boa, fala muito lembrava de ter visto falar assim. Fala muito bem. Eu... Não tem espaço na mídia. Não tem espaço na mídia, nem na mídia esquerda. Nem no esquerda. Ela fez um bom resumo aqui, uma síntese muito legal, porque lá ela se estendeu e tudo, mas é muito bom de ouvir, cara. Eu fiquei muito animada pra essa entrevista. Acho que ela Muito fez uma bom. síntese muito boa aqui, a gente conseguiu pegar os principais temas. E eu acho muito importante isso de trazer essa maternidade negra pra além da dor, saca? E vamos lá. Vamos voltar, tá, Gil? Cezão, solta a vinheta do caô aí. A gente vai voltar agora no YouTube, no 3, no 2 e no 1. Relembrando a você aqui que tá no YouTube, né? Deixar o like. Acho que a entrevista foi muito boa, então deixa seu like. E se não gostou, deixa o like também, que é importante deixar o like. Seu comentário pra gente também é importante, feedback. Se tiver pergunta, gente, a gente sempre fala isso, né? Se tiver pergunta pra Thaís, alguma coisa que de repente ficou aí no ar, que você queira perguntar, faz a pergunta que a gente manda pra assessoria dela, pra ela responder, a gente responde no YouTube, tá bom? E, enfim, assina o canal se não for assinante, ativa a notificação, tudo de sempre, gente, porque aqui o YouTube é assim. A gente precisa que você engaje pra a gente conseguir entregar, pelo menos, a vocês que estão aqui nos vendo, né? Também tá no YouTube, você já sabe que tem o Lado B Revista, né? São 13 episódios, lançamos um recentemente aí, tem a playlist aqui do Lado B Revista, são vários temas, vários convidados, acho que tem um tema para todos os gostos, então é legal dar uma olhadinha aí. Comece aí por um tema, tem meio ambiente, economia, cultura, música, comunicação, enfim, tem um pouquinho de cada. Pra gente vai ser bem legal também se vocês começarem a ver, porque nossa audiência no Revista é menor do que a audiência no Lado B do Rio. Então, vai lá pro Revista também, que eu acho que vocês vão gostar. Bem, agora no caô da semana... O caô da semana, vocês já sabem o que é, né? A Procuradoria-Geral da República denunciou, na última terça-feira, o filho da puta do Jair Bolsonaro por associação criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Relator do inquérito sobre articulação golpista. Além do canalha do Jair Bolsonaro, outros 33 desgraçados também foram denunciados, entre eles o general Braga Neto e o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. E o general Heleno também. General Heleno, Importante sempre citar esse Mauro filho da Cid, o Boca de Sabão, o Capachão. Coronel Mauro, Cabelinho. Mauro Cid, cuidado com o que tu come, hein? Cuidado aí com o que tu bebe. Militar é foda. A denúncia é só o começo, né? A primeira turma do STF ainda vai decidir se os acusados se tornarão réus, ou seja, de denúncia ali para ação judicial mesmo, para ser condenado, e serão. As principais conclusões da Polícia Federal, no caso, são as fake news e os ataques ao processo eleitoral, a minuta golpista, uma pressão nas Forças Armadas para realizar o golpe, a ABIN paralela e o plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Enquanto isso, o vagabundo do Jair Bolsonaro e sua corja articulam com parlamentares uma anistia para os calhordas do 8 de janeiro. Caraca, eu usei muitos adjetivos, queria ter usado mais até. Peguei leve. Fagner, o vinho... Já subiu o vinho? Já tava ali embaixo, assim, agora já subiu o vinho já para pegar resfriar mais. Charuto à mesa. Eu não quero ser surpreendido, porque eu não tomo vinho no verão. Eu só gosto de vinho tinto. Essa cidade é muito quente para tomar vinho tinto no verão. Mas se for o caso de tomar cerveja, a gente toma cerveja. Não tem problema. Não tem problema com isso. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito desde que saiu a denúncia do Gonê, né, é que é curioso, né? O governo, eu digo isso sem nenhum medo de errar, sem nenhum receio de nada. O governo de Jair Messias Bolsonaro é o governo mais corrupto da história republicana brasileira. E aí eu não vou nem falar da ditadura militar, porque a ditadura militar, para mim, não é governo, enfim. A ditadura é um período inseparado, enfim.
comandado pela elite política brasileira que não suporta a democracia, nunca suportou. Então eu nem coloco, tanto que eu não chamo ditador de presidente, ditador é ditador. E então, assim, é o período provavelmente mais corrupto da história republicana brasileira. Foram os 4 anos aí do governo Jair Messias Bolsonaro, aliados aos 2 anos aí de golpe de Michel Temer, né? E é curioso que diante desse cenário de corrupção deliberada, enriquecimento ilícito, enriquecimento familiar, tudo que a gente sabe, né? Envolvimento com milícia, tudo que a gente sabe que esse governo representou, é curioso que a corrupção não esteja no cerne da questão da denúncia, né? Obviamente que uma tentativa de golpe também é uma forma de corrupção, mas eu estou falando da corrupção do roubo de dinheiro público mesmo, né? Da apropriação indébita do dinheiro público, que é o que o bolsonarismo fez, capturou o orçamento público ao longo desses anos aí com as suas rachadinhas e com as suas os seus, como é que é, aquele que entrou, passou no Congresso, orçamento secreto. Orçamento secreto. Tá capturando até agora, né? Tá capturando até agora, enfim, porque no final das contas... E usando como ferramenta para eleger parlamentares e prefeitos. Exatamente, que no fim das contas Lula ganhou a eleição, mas quem comanda o país é o Congresso, que é bolsonarista em sua maioria. E aí é curioso, né, que a palavra, o termo corrupção não faça parte desse momento da denúncia. E a gente até teve uma discussão breve hoje de manhã sobre a capa do jornal Meia Hora, né, que ele não utiliza a tentativa de golpe. Fala das joias. Na capa, né, utiliza a questão das joias, que obviamente foi uma questão muito provavelmente ínfima dentro do grande rio de corrupção que o Jair Messias Bolsonaro, sua família, seus filhos e seus apoiadores representam, né? Então esse é o primeiro ponto que eu fiquei mais curioso, né? Diante desse cenário e diante dessa denúncia. E o segundo ponto que eu fiquei muito curioso também, e aí isso falei com alguns amigos, eu até talvez escreva sobre isso em algum momento, é sobre a cara de pau, né? A gente vive provavelmente o momento mais cara de pau também da história da República Brasileira, assim, porque... E aí eu até incluo a ditadura militar nessa questão, porque eu acho que quando esses caras vão para o Congresso Nacional segurar a plaquinha escrito anistia já e dar entrevista coletiva falando sobre democracia e blá blá blá, é uma cara de pau absurda, né, cara? Porque nem a ditadura militar teve a coragem de movimentar coisas nesse sentido. A gente sabe que, né, o próprio processo da anistia que aconteceu ali no final da ditadura para o debate inicial da volta da democracia, a gente sabe que houve muita pressão dos militares, etc. e tal, pela anistia, né? Anistiou torturador, anistiou ditador, anistiou toda essa turma toda. A ditadura sempre negou seus crimes, né? Pois é. O Lula falou um negócio interessante, ó. A gente tem criticado muito o Lula, que às vezes fala umas besteiras, mas ele falou, na repercussão da denúncia da PGR, o Lula falou um negócio interessante hoje, que o Bolsonaro deveria se preocupar mais em se provar inocente do que pedir anistia, que ao pedir anistia, ele está confessando culpa. Confessando culpa, pois é. E aí isso é uma cara de pau, assim, é uma cara de pau que eu não me lembro de ter visto na história política brasileira, assim. O cara, ele tá mesmo assumindo todos os crimes que ele cometeu, e vai pro Congresso fazer lobby, fala que os filhos dele falam que planejar golpe não é crime. Pois é, fazer a pressão pela anistia. Então, assim, ontem eu tava em casa vendo o Jornal Nacional, cheguei em casa do trabalho, televisão ligada, fiquei lá vendo o Jornal Nacional, o início do Jornal Nacional, obviamente, foi sobre esse assunto. E aí teve lá uma entrevista coletiva com a liderança da oposição, não sei, um canalhocrata qualquer aí, como diz o nosso amigo François Cruz, um canalhocrata qualquer, cercado de, sei lá, 20, 30 pessoas lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, com as plaquinhas lá e falando com a maior cara de pau,
surreal, assim, é incrível o cara se colocar nesse papel de falar, é isso mesmo, a gente quer anistia. Só falta ela falar, não, a gente fez mesmo, a gente roubou, a gente mandou quebrar tudo, a gente tinha plano de matar a gente mesmo, não matou por um detalhe, mas é isso, a gente quer ser anistiado. Então, me assusta, assim, me assusta o nível de baixeza moral que esse país chegou. Eu acho que quando, em 2013, tem um casal, um ex-casal de agora, que eles não são mais um casal, de amigos meus, que eles falam que, até hoje falam, que a primeira pessoa que falou que o Brasil ia ser golpeado, que o governo Dilma ia ser golpeado, eles falam que fui eu. Primeira pessoa que falou pra eles, né? Falei, isso que tá acontecendo no Brasil, toda essa movimentação, isso é um golpe. Que eu não sei quando que vai acontecer, mas vai acontecer em breve. E aconteceu 3 anos depois. Eles falam, mas eu, naquele momento ali, eu tinha a dimensão de que era muito grave o que poderia acontecer no Brasil a partir do momento que os votos da Dilma fossem confiscados, enfim, e o vice assumisse, enfim, eu não sabia exatamente, não tinha leitura exata do que aconteceria ali. Eu não tinha a dimensão da gravidade. E aí hoje, quando eu vejo esses caras irem para o Salão Verde do Congresso Nacional pedir anistia, eu, no meu mais terrível pensamento sobre o que é um golpe de Estado, nem no meu mais terrível pensamento eu imaginaria ver essa malta de canalhocratas lá com a maior cara de pau do mundo pedir o que eles estão pedindo. É realmente incrível, é realmente impressionante o estado que chegamos, né, no Brasil, assim. Aquilo que o Salgueiro Maia falando, né? Fala, tem o Estado socialista, o Estado comunista, o Estado capitalista e o Estado que chegamos. O Estado que chegamos no Brasil realmente é impressionante. Lu? Eu quero comentar justamente esse ponto que eu acho, Fagner, que não me surpreende muito, porque eu já falei aqui sobre a disputa em torno, né, da anistia. Isso acho que, consequência de uma anistia mal feita, claro, mas também em torno... A extrema-direita faz muito isso, né, esse revisionismo. Então, a anistia, né, não é... A gente né, veio depois a gente é uma geração depois da anistia, da campanha da anistia, mas ela significou muito para o país. E tem uma disputa simbólica muito grande. Né, estamos falando aí de música, de cultura, né, de uma campanha que moveu mesmo o país, mas que culminou nessa anistia mal feita. E quando a gente vê deputados, vereadores aí da extrema-direita se apropriando de músicas do Chico Buarque, de músicas da Elis Regina, e colocando ali, isso não acontece por acaso, isso é feito para poder confundir também. Porque eu acho que o Bolsonaro, o bolsonarismo, eles precisam, eles não tentam se provarem inocentes, porque o golpe para a base bolsonarista é um ato de coragem. Foi um ato de coragem, sabe? Foram quem não deu certo porque houve quem arregou. E esses arregões serão cobrados, como, né, foram cobrados ali. A gente via tudo, mas ainda não tinha juntado as peças. Felizmente, a Polícia Federal juntou, porque a gente teve um golpe documentado. Porque os caras tinham muita certeza. Tem isso também. Então, acho que a disputa da anistia, a disputa da narrativa em torno da anistia é uma disputa feita agora à extrema-direita. Ela demanda esse cinismo, sabe? Então, esse é um ponto que eu queria destacar nessa coisa da denúncia. A outra é usar meio descontextualizado, mas a frio, assim, primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Então, eu acho que há uma condução da denúncia do Bolsonaro que eu sei lá se eu tô ficando um pouco paranoica, não sei se vocês me acompanham nisso, o que vocês acham? Me falem aí. Mas uma necessidade de fazer tudo muito parecido como foi a denúncia com o Lula, sabe? Para poder criar mesmo essa falsa simetria. Não sei se vocês percebem isso também. Então, assim, meio que para poder equiparar. Então, com o Lula, o que houve foi uma tragédia, foram os excessos, mas agora vamos liberar áudio. Num momento, né, numa denúncia muito mais grave, que é de golpe, eu acho que é de utilidade pública, realmente, ter acesso aos áudios do Mário Cid, claro. Mas não era, por exemplo, aos áudios da Dilma com o Lula. Mas eu acho que existe essa necessidade de criar vamos dar a mesma coisa, o mesmo peso e tal, como se fossem as mesmas coisas, e não foram, né?
Então, eu percebo isso, não sei ainda no que vai dar. Eu acho que é esse peso para dar essa cara, né, de ilegalidade às duas prisões, né? Então, não tem problema agora prender um outro presidente, porque já tivemos o antes, e também como é que vai lidar com essa. Vou usar o termo de novo, mas eles vão entender a narrativa aí de presidentes denunciados e até para poder depois absolver se precisar o Bolsonaro, né? Soltar quando precisar do Bolsonaro. Então, eu não sei. Eu ia comentar sobre isso, assim, eu acho que a justiça, ela funciona dessa forma, né, no geral. A legislação, né, enfim... É política, né? Exato. Então, assim, vai ter... Se quiserem condenar o Bolsonaro e toda essa corja, vão condenar, tem elementos pra isso. E se lá na frente quiserem anular, vai ter elementos pra isso também. Então, assim, eu entendo o seu medo, assim. Eu acho que é uma percepção que faz, pra mim, faz total sentido. É isso, assim, politicamente, como é que vai ser, né? Vai haver algum fato político pra poder condenar ou não? Eu até comentei nesses dias aí, né, no grupo em off, né, que eu acho que a percepção de bolha, sem rede social quase e tal, é de que passou o afã da condenação. A militância já tá menor de prender o Bolsonaro, embora se reavivou aí agora um pouquinho. E os neutros, digamos assim, que provavelmente no quente, tem que prender esse cara mesmo e tal, talvez agora já tenha, não sei, passou um tempo e tal. Então, é um fato político. O que vai acontecer, né? Então, eu tô de acordo com isso. Não sei se eu não concordo, eu não estou com essa percepção, mas eu entendo a sua percepção lá. Porque a gente vive uma era que o absurdo ele tá naturalizado. Porque você comparar uma denúncia de uma suposta propina na recepção de um apartamento no Guarujá com um ataque presidente e vice-presidente eleitos e um presidente do Supremo Tribunal Federal para dar um golpe... Mas, olha a dimensão, reduz-se a prender um ex-presidente. Mas não precisa ir muito longe, gente. O Bolsonaro participou das eleições de 2018 e 2022, mesmo a gente denunciando que ele não era pra participar. Ele era uma figura que não deveria. Sim, não, mas agora então, eu tô falando... Ele já tá equiparado. Eu tô falando, mas a denúncia é muito diferente. Sim, é muito diferente, mas já tá equiparado. Essa disputa já tá posta, né? 2022... Claro. E até pela proximidade prender os presidentes. Exatamente, reduz. O Lula ou o Bolsonaro. A gente já tá com esse debate, a tal da polarização lá do Franciel, né? A gente já tá com... E muito próximo das eleições também, né? Então, assim, vai tirar o principal candidato da direita, sabe? Quanto tempo vai durar isso? Porque, assim, essa coisa do vamos, né, esmicuir com ferrinho de dentista, já diria o outro... Imiscuir. Já diria o outro presidente. Usa errado da palavra. É isso. Vão ficar... Vai demorar, porque processos demoram. Então, vai ser rápido, vai demorar, vai ficar aquela coisa de prende, não prende, julga, não julga, condena, não condena. Até que ponto isso vai ser eleitoralmente... coercitiva? Exato. O tempo da justiça é lento. O tempo da justiça vai ser lento ou vai ser rápido? Quando interessa é rápido. Talvez eu acho até que um caso de golpe de Estado deveria ser bem mais rápido. Bem rápido. Já deveria estar preso. Pois é. Então, assim, então tem isso. Como é que politicamente vai ficar, né? O Lula agora, por exemplo, tá aí às voltas com uma queda de popularidade. Se isso aumentar, se isso continuar caindo... Né? Se a popularidade da Michelle ou, sei lá, do Tarcísio... Então tem toda uma jogada que o judiciário tá vendo aqui, né? Da casta do judiciário ficar aqui olhando, e isso vai deixando ali, moldando um pouco do que vai ser feito, né? Eu acho que eu tô com um amigo da casa, amigo nosso, Eduardo Tomazini, professor Eduardo Tomazini, quando ele diz que agora começa a fase do espetáculo, o espetáculo midiático, show né? trial. o show ao vivo com relação à denúncia. Então, muito provavelmente aí nos próximos meses a gente vai ter noticiários sobre esse assunto dominando aí os principais telejornais do Brasil todos os dias. Eu não tenho dúvida que se fosse o Lula nessa condição seria dessa maneira, né? Provavelmente ele já estaria preso, né? Diferente do Bolsonaro, ele que ainda está... Era um juiz de primeira instância. Pois é. Mas eu tô com o professor e amigo aí, Eduardo Tomazini, quando ele diz que acha que agora começa o espetáculo midiático, no sentido de formar esse caldo cultural de apelo pela prisão. Eu quero crer nisso também. Porque é isso que a gente está falando aqui há muito tempo, né? Jair Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo, né? Já que não estava preso,
antes, era para não ter sido candidato. Já que foi candidato e foi eleito, depois de tudo que fez, já era para estar preso há muito tempo, né? A gente não está nem falando da pandemia, né? Era o negócio que eu queria falar. A gente não está nem falando da pandemia. Por aí, né, você vê. Devia ter sido preso ali, já deveria ter sido preso naquele momento ali, naquele discurso que ele deu, o primeiro discurso como presidente depois da decretação do lockdown. Ali ele já deveria ser preso quando ele estimulou, enfim, a disseminação do vírus. E depois aí virou passeio, como diria Galvão Bueno, né? Então, quero crer, cara, que essa figura nefasta, enfim, vai ser condenada. Merecer, ele tem o bingo, né? Vai ser. Não, e assim, não vai resolver os nossos problemas. O Brasil não tá vai. fascistizado, mas Não vai. Mas eu continuo ainda com a tese que eu venho falando aqui há muitos anos já, desde antes da eleição do Lula, de que a partir do momento que os líderes dessa trama fascista toda, e aí eu não estou nem falando do golpe, estou falando do governo fascista como um todo. A partir do momento que os líderes dessa trama fascista comecem a cair um por um, papuda neles, assim, o resto bota a viola no saco também, porque quem tem cu que tem medo, entendeu? Essa é a grande verdade. A partir do momento que o Bolsonaro é preso, o general Braga Neto já tá, general Heleno, bota aí meia dúzia de empresários que financiaram aí também todo esse movimento todo aí, meia dúzia de deputados picaretas aí, oportunistas que entraram que viraram bolsonaristas de ocasião e que ajudaram a incendiar o país, ajudou a morrer muita gente na pandemia. Bota aí uns 40, uns 50 para poder ver o sol nascer quadrado lá, para ver se uma boa dezena de milhões não coloca a viola no saco e para de falar, volta a falar de novela futebol. Viola no saco eu não digo, mas eu acho que vai ter uma disputa fratricida entre eles. Isso que eu ia perguntar. Pelo legado. Eu até queria chamar a Luara também. Agora já começa a movimentação. Tarcísio já se movimentando. E aí consta que o Tarcísio está esperando para saber se vai ser preso, se não vai ser. Porque vai ser o grande cabo eleitoral, é o Bolsonaro, é o legado, o espólio do Bolsonaro. Ao mesmo tempo que isso é o famoso rei morto, rei posto, né? Ao mesmo tempo que vaga o Bolsonaro, já vem vagando essa posição dele. Se alguém vai ocupar esse, né? Alguns. Pode ser que seja um, né? E isso está muito confuso ainda lá, né? É engraçado, que eu sempre falo isso, assim. Eles também se dividem. A diferença é que eles se unem na hora H. Então vai ter um momento que eles vão se unir. Mas está bem dividido. Já se fala em Eduardo, em Flávio, em Michele, e aí em Tarcísio, em Zema. Vai ter um monte de gente lá de olho, né? E aí, Luara, como é que você vê essa movimentação agora? Porque é isso, sim, a gente tá falando também de eleições, né? Com a queda da popularidade do Lula e o Bolsonaro retomando ao noticiário dessa forma, a gente está inaugurando a eleição. Eu tenho falado isso aqui, que 2025 vai ser um pouco de 2015, não exatamente por causa de impeachment ou de golpe, mas por antecipar... Eita, caramba, caiu aqui. Meio que antecipar... Muita emoção. Não, o celular tava na perna. Meio que antecipar a eleição, né? Então acho que vai acontecer um pouco. Como é que você tá vendo esse cenário, né? De Bolsonaro aí prestes a perder ainda mais capital político? Caio, inclusive essa naturalização também de quem foi contra e de quem foi a favor dos bolsonaristas, né? Quem foi contra e quem foi a favor do golpe, da tentativa de golpe, para dar uma limpada no terreno, né? Então também, olha, esse daqui, mas ele é legalista, olha só, não, isso aqui é limpinho, olha o Valdemar, só, né? Dá pra conversar. O próprio Valdemar já tá meio da... que, tipo, o nome dele não foi, eu sou o presidente, sou um cara que já participei de governo PT, ele meio que tá, o Valdemar tá aqui lavando a mãozinha. Eu fiz o que me mandaram fazer ali. Não saiu o nome dele. Tem isso, e tem também, assim, uma coisa que eu senti falta na denúncia foi a denúncia mais contundente também dos financiadores, né? Porque da denúncia até a prisão que a gente espera do Bolsonaro, que tipo de resistência vai ter dos bolsonaristas, né? Existe ainda, sem financiamento, existe esse bolsonarismo que vai fazer, né? Vai resistir ali, vai defender o Bolsonaro. E quem é que vai pagar por isso? Porque houve gente que pagou, isso vai acontecer.
esses caras já estão meio com, né, sabem que estão sendo investigados, porque, né, teve gente presa pelo 8 de janeiro, mas será que vamos ter algum movimento desse também para poder parar a narrativa, né, do Lula, que teve o acampamento Lula livre? É uma coisa que eu realmente estou curiosa para ver como é que vai ser o desdobramento. Eu acho que não, acho que já está bem morno, assim. Acho que a base bolsonarista se contenta com esse movimento da tentativa de golpe como um ato de coragem. Mas não sei, né? A gente não sabe. E eles jogam com isso também. O bolsonarismo joga com isso, com essa possível convulsão que poderia causar uma prisão do Bolsonaro. Então, a mídia também incensa, né? Como eu falei, essa coisa de limpar o terreno também mostra que continua dando espaço, né? Só ver que antes mesmo de sair a notícia, né, da tentativa de golpe documentada, com tentativa, inclusive, de assassinato, né, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro estava publicando artigo defendendo a democracia, saca? Em jornal de grande circulação nacional. Então, esse viés que dão de naturalizar mesmo o comportamento bolsonarista é uma coisa que a gente não pode desprezar, como nunca pôde desprezar, né, num país como o Brasil, mas que é de ficar aí atento pela naturalização desses novos nomes que a direita tem tentado emplacar para poder disputar o bolsonarismo. O espólio, né, do bolsonarismo. Pois é. Bem, relembrando a você, a gente vai desdobrar esse assunto provável, como o Fagner falou, esse assunto não vai morrer tão cedo, vai estar sempre aí na pauta, então a gente vai voltar nele, né? Mas assim, até postei, eu por acaso estava tomando a cerveja de aniversário da minha tia, e que é apoiadora do programa, inclusive. Por acaso? Você estava tomando por acaso a cerveja? Não, eu tava tomando aniversário, acabei de falar, não era por acaso. Tropeçou tava na tomando. cerveja. Tava tomando, por acaso, no dia que saiu a denúncia, na hora que saiu a denúncia, eu tinha saído do futebol e tava tomando cerveja com a minha tia. Então aproveitei. Que coincidência boa, Pois é, hein? aproveitei e tomei mais um chopp, apostei lá nas redes do... Que é isso, assim, pra gente também é uma coisa não só política, né? A gente também é uma coisa pessoal. Muito pessoal. Né? A gente tem coisas pessoais contra esse cara e esses caras todos. Mas principalmente contra esse cara, essa figura. Então, assim, vai ter uma análise, a gente tem feito isso aqui, do Brasil fascistizado, Bolsonaro é só... A gente sabe tudo disso. Mas ainda assim, é o grande nome, é o cara que chegou ao poder, assim. É o nome... Foi presidente da República, esse cara. Então a gente tem coisas pessoais, a gente quer que ele sofra bastante, espero que ele não esteja dormindo mal. Ele disse que tá tranquilo, a gente espera que ele esteja dormindo mal. Cada dia que passe, né, a gente quer que ele sofra bastante, porque ele fez muita gente sofrer, né? E aí, quero que a bolsa de cocô transborde. Aí, para complementar essa coisa da pandemia, né? Eu também botei isso nas redes do lado B, assim. Quero vê-lo pagar pela pandemia, pelo visto. Enfim, vamos ver, né? Se de repente estimula, ele começa a ser condenado, né? Nos tantos crimes. Mas eu acho que ele deveria pagar pelo que ele fez na pandemia. Acho que ele deveria pagar pelo que ele... E pegar esses nomes aí, muitos, inclusive, estão também naqueles nomes da CPI da Covid, né? Acho que essas pessoas deviam pagar. Foi muito grave o que eles fizeram. E a gente está tomando distância da pandemia. Coloquei isso no texto outro dia que eu escrevi para newsletter. Parece que as pessoas vão esquecendo, porque é normal, né? Vai se atropelando, vai esquecendo. E a gente não pode... Eu não consigo esquecer. Não tem um dia, cara... E não houve, né, Caio, nenhum movimento à esquerda, como a gente falou aqui, de um memoral da pandemia, não houve nenhum movimento desse também. Nada, e assim, não tem, um dia eu não vou dizer, mas sei lá, pelo menos 3 vezes na semana, assim, eu penso sobre isso. Os efeitos da pandemia na gente, né, do que a gente viveu. Eu não consigo esquecer isso. E eu, enfim, perdi poucas pessoas, comparável, inclusive com Fagner mesmo, vivi menos, não tive nenhum sofrimento ali pessoal com aquilo, mas eu não esqueço os dias que eu vivi na pandemia e o que esse cara fez com a gente. Eu não esqueço a crueldade que ele fez com a gente toda noite que ele falava alguma coisa, né? Com a gente, com as pessoas que perderam seus parentes, seus amigos, seus familiares. Com quem estava morrendo. Quem estava morrendo, né? Eu não esqueço. E ele deveria pagar. Não vai pagar da forma que eu gostaria, mas enfim, né? A gente vive num Estado democrático de direito, ou aparentemente. Gostaria que ele pagasse de maneira bastante, fazendo bang jump de cabeça para baixo na praça pública. Mas enfim, não vai ser assim. Gostaria que ele pagasse ao menos respondendo por isso, assim, indo lá responder. Por que você fez isso? A quem interessou você fazer isso? Você se arrepende de ter feito isso, né?
enfim, constrangendo, o mínimo, porque esse cara fez muita gente sofrer. Muita gente sofrer. Gente que, inclusive, ainda continua apoiando. Não, alguns. teve gente que conhecia, eleitor dele que morreu por causa da Covid, né? Gente que continua eleitora dele depois de ter quase Depois morrido, disso, de ter acontece perdido parente. Então, assim, é claro que o Sacanagem. golpe é muito grave, a tentativa de golpe é muito grave, e só tem punição em tentativa de golpe, porque se o golpe tivesse feito, eles não seriam punidos, né? Muito grave, tem que responder, óbvio, evidente. Todos os outros crimes de roubo, de corrupção, de, enfim, emenda, tem um monte de coisa, mas eu acho que o principal deveria ser a pandemia. O que esse cara fez foi uma crueldade que poucas vezes a gente viu. Eu acho que se remeter aí a figuras nefastas nosso tempo contemporâneo, né? Mussolini, Hitler, tantos outros filhos da putas aí, brasileiros ou não, eu acho que poucos chegaram na crueldade que o Jair Bolsonaro fez. E aí, no caso, falar da peça da PGR especificamente, né? Fagner falou do rio de corrupção que teve nesse governo, você falou de todos os absurdos da pandemia. Juridicamente, né? Você colocar vários assuntos na mesma peça acusatória, você enfraquece a peça, né? Você abre flancos para a defesa atacar. Então, acho que o fato da PGR concentrar na tentativa de golpe, que acho que é o melhor documentado, né? Melhor conjunto probatório, os advogados O cara escreveu com a própria mão dele. Exatamente, né? Você tem um conjunto probatório mais robusto, né? Acho que foi feita essa opção de ir aonde tinha mais elementos concretos, né? Não, inclusive puxando o fio, né? Porque o fio é puxado das fake news, né? Contra o sistema eleitoral. Sim, aí chega no Mauro Cid, nas joias, aí você prende o Mauro Cid, aí acha a minuta do golpe lá. Essa coisa. Não, isso aí sem dúvida. E eu só quero, para finalizar, acho minha participação nesse tema, só gostaria de também frisar uma coisa, né? Eu vejo muita gente tentando descolar a imagem do Exército Brasileiro de tudo que aconteceu nesse período. Nossa querida imprensa corporativa, né? Inclusive a imprensa corporativa. Os generais que salvaram o Brasil. E tá muito claro, né, que o Exército Brasileiro, ele é pago para isso. Ele é pago para fazer o que ele fez. Essa história foram uns generais coisa nenhuma. Ali a gente tem minuta do golpe escrita com letra, né, à mão de um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro é uma das instituições mais responsáveis por toda a miséria, seja ela política, econômica, intelectual, moral, que o Brasil se encontra hoje. E, enfim, o Brasil só se encontra nessa miséria atual porque a nossa história ela é feita de misérias desde sempre, e o Exército Brasileiro sempre foi protagonista dessas misérias. Então, é muito importante, acho, a gente frisar isso quando a gente vai fazer a análise. Quem diz que o Exército Brasileiro ou salvou, e aí dentro até do próprio governo Lula tem gente que fala isso, né? Quem diz que o Exército Brasileiro ou salvou o Brasil de mais um golpe, ou que os generais que participaram da trama não podem responder pelo Exército, quem fala isso, das duas uma, ou é mal informado ou está mal intencionado, né? O Exército Brasileiro é protagonista da miséria brasileira desde que, enfim, o Brasil é Brasil. E não seria diferente agora. Eu nem ia falar nada, porque vim pensando nisso aqui, como acho que já que o Fagner levantou a bola, né? Eu compartilhei no nosso grupo aqui mais cedo o caderninho do General Heleno, né? Um caderninho de brinde da Caixa Econômica, no qual ele colocou de próprio punho o plano do golpe. E deve ter feito isso com uma banalidade, né? Rapidinho e tal. Aí eu pensei, ele fez com a banalidade que eu com 12 anos fazia tabela fictícia de futebol do Flamengo campeão. Campeão brasileiro, campeão Libertadores e tal. Porque para esses caras é isso, né? O eu de 12 anos que sonhava com o Flamengo campeão, o General Heleno com 70 e tantos anos, sonhando com golpe. Porque ele sonha com isso, ele foi educado para isso, ele foi formado para isso. E ele passou 50 anos no Exército com esse objetivo. É isso aí. Com esse objetivo de uma forma ou de outra. E ali ele sonhou, encontrou a oportunidade, né, de dar o golpe dele, que ele não conseguiu dar como ajudante de ordem de Silvio Frota, em 1977. Que ele era o golpe dentro do golpe.
né, que era um ministro do Exército, queria dar um golpe no ditador de plantão para se tornar o novo ditador de plantão. Ele era o motorista do Silvio Frota que foi buscar os generais que estariam indo para Brasília. Enfim, outra história a gente não vai explicar aqui, mas assim, há 50 anos eles são golpe, não é só ele. Não é o Heleno, não é o Braga Neto, né? Você tem uma corporação, uma força que nos 135 anos de república, né, sempre se arvoraram como tutores da sociedade, tutores da República Brasileira, e que ao longo desse tempo deram vários golpes, tentaram tantos outros, e depois de 60 anos do último golpe e de quase 40 anos, esse ano temos 40 anos, né, do fim da última ditadura militar, seguem se achando nesse papel e que podem dar o golpe na hora que quiser e conseguem parir um plano de golpe num caderninho em 50 minutos, meia hora, né, com essa banalidade. Eu fico com Forças Armadas, pra mim, eu sempre fico com a grande frase do Negro Dorival, né? Milico e merda, pra mim, é a mesma coisa. Luara Ramos, obrigado pela sua presença, sua volta, sempre bom, sempre importante tê-la aqui. Até semana que vem. Até semana que vem, Caio Belandi. Obrigado a vocês, Fagner, Daniel, todo mundo que ficou com a gente até agora. Thaís também participou aí do nosso primeiro bloco, contando as histórias que a história não conta. Muito feliz de estar de volta. Quero deixar um abraço também, já que você falou da aniversário da sua tia, eu vou deixar um abraço para minha tia Coy, que me mandou mensagem ontem falando: vocês vão comentar a denúncia mostrada? Claro que a gente ia comentar, não íamos perder essa oportunidade. A gente que tem tão poucas alegrias nesse país, né? Espero que essa seja uma delas, a denúncia e em breve a prisão deste canalha. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. É isso. Fagner Torres, até semana que vem. Até semana que vem. Ótimo programa, grande entrevista com a Thaís. Acho que o nosso debate aqui também no Caô também foi bem bacana. E é isso, último programa antes do Carnaval semana que vem. Só Carnaval semana que vem. Espero sair daqui, encontrar algum bloco na esquina e ficar. Até que o Momo devolva a chave. É isso. Um abraço. Aliás, a gente espera até que ele não seja preso por enquanto. Não estraga o Carnaval, não. Porque dá pra fazer as duas festas. Então a gente vai gastar uma festa, entendeu? Só não pode ser preso em março, senão eu vou ficar muito puto. Eu vai comemorar com os irmãos. Eu preciso estar de corpo presente quando acontecer esse baile, eu diria. Eu, como aniversariante de dezembro, corroboro essa de não... Pois você estraga. Eu já sempre tenho meu aniversário ali trepado junto com o Natal. Então, pô, me dê o Carnaval e me dê prisão de Bolsonaro. Se fosse até assim, um mês antes, assim que dá tempo da gente fazer e depois fazer de novo o Carnaval vai ser melhor, né? Mas a propósito, o programa da semana que vem e da outra, só Carnaval. Só Carnaval, A gente espera que não aconteça nada de muito grave. Se acontecer, a gente até dá uma pincelada, mas é só Carnaval. Daniel, boa noite. Boa noite. E bem, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, né, quem tá aqui no YouTube... Mesma coisa de sempre, galera. Like, tá? Não esquece de dar o like, pra gente é importante. Vê se assina o canal. Ativa a notificação pra você não perder. A gente tá postando corte, a gente tem revista, a gente tá postando várias coisas no YouTube. E não chega. O YouTube não entrega pra quem assina. É muito louco. Então você tem que ativar a notificação e mesmo assim torcer pra entregar. Então, enfim, cria esse hábito. Você que tá no áudio aí, no podcast... cria o hábito, quase tudo que a gente faz aqui dá pra ouvir só, a gente não faz programas com muita imagem e tal, então assim, dá pra ouvir, botar no YouTube lá, deixar de segunda tela, deixar ouvindo, então pra gente também é importante. Então semana que vem a gente volta, vai falar de Carnaval, é um programa especial e vamos comentar os sambas, os enredos, a nossa expectativa, enfim, onde estaremos nos blocos, né? Onde daremos palhas aonde nos blocos. E, enfim, tomara que sobre tempo, né, pra gente falar até dos outros carnavais. A Luara sempre traz o carnaval lá no Espírito Santo, a gente pode falar do grupo de acesso, enfim. A gente quer falar de carnaval semana que vem, então espero vocês, forte amplexo, até lá.